Fala galera, mais um episódio incrível do De Frente com o Sharks. E eu, Rafael Augusto, estou aqui para trazer uma convidada maneira, mas antes eu quero falar com meu parceiro Rodrigo Shark. Fala, grande Rafinha, tudo na paz? Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez, né? Juntos. Pô, mais um episódio incrível, né, irmão? De frente com os Sharks. Mas hoje a gente tá pesado, hein? Hoje, vamos falar assim, pra galera que quer trabalhar com comunicação, quer se expressar muito bem, porque isso aí, independente do lugar onde que você trabalha, isso é importantíssimo, saber se expressar, né? Na área empresarial, né? Na área business, na televisão, no podcast. No podcast. Essa pessoa é professora da FGV. Bacana. A FGV já começa pesado, né? Ela é mestre em oratória. Vou falar algumas atividades dela, tá? São muitas, né? Mestrado em fonoaudiologia. Eu tô até com medo de falar errado, peço perdão aí, hein? Também tem uns detalhes importantes dela. Foi elenco de apoio da Malhação. Opa! Ex-Miss. Eita! Ela é tímida, não é tímida? Será que ela é? Qual é a pessoa que tá aqui, hein? Estamos aqui com Gisele Stumpf. Isso aí! Muito obrigada pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês, poder trocar, falar sobre o que eu amo, que é comunicação, poder contribuir com todo mundo que está assistindo a gente, que eu tenho certeza que vai ser um episódio quente aqui hoje, né? É isso aí, é isso aí. Gisele, vou começar já perguntando o seguinte: como foi a sua chegada até a fonoaudiologia? Fonoaudiologia. Articular aqui, bastante. A gente tá aprendendo aqui, tá? Eu tô com medo de errar nas palavras. Fonoaudiologia. Isso, a própria profissão já é um trava-língua, não é? Olha, curiosamente, eu antes de fazer o vestibular para faculdade, eu tinha decidido parar de estudar, acredita? Eita. Pois é, uma situação financeira em casa, etc. Eu falei, quer saber? É isso mesmo, estudar não é para mim. Muitas pessoas da minha família não terminaram o ensino, nem chegaram à faculdade, inclusive na época, e eu nem tinha terminado de fazer o ensino médio, que na minha época ainda era o segundo grau, tá? Sim. E aí eu conheci o meu marido há 22 Legal. anos, e ele, nessa que a gente começou a sair, se conhecer, porque a gente se conheceu trabalhando num desfile, mas isso depois a gente estica a conversa, tá? E eu conheci a faculdade dele, que ele me levou para conhecer. Ele estava fazendo fisioterapia. Ele falou, olha, que legal, tem fonoaudiologia. Opa! Fono? O que é isso? E eu nem sabia que profissão era essa. Nunca tinha ouvido falar. Eu achava, perdão, porque a gente começou a conversar antes do início do podcast, e daí eu vim até com essa deixa da tímida, né? Eu achei que você tinha procurado a faculdade por ser tímida. Então, não, na verdade, eu era bastante tímida ainda nessa época, apesar de ter vários outros trabalhos que comprovavam o contrário, mas eu me esforçava bastante. Mas quando eu entrei na fonoaudiologia, foi basicamente porque tinha disciplina de dicção e de psicologia. Olha, eu quase fui psicóloga, então eu sempre me comunicar, falar com as pessoas, orientar, trocar as ideias e ajudar as pessoas de alguma forma. Então, o que me pescou na fonoaudiologia foi porque tinha essa parte de dicção, de pronúncia, a parte linguística, que eu gostava disso, e principalmente psicologia. E aí, por conta... Então, na época, era um ficante, o meu marido, na época era ficante, conhecia a faculdade, ele me estimulou a voltar a estudar, terminei o ensino médio, fiz o vestibular, e eu fui a última aluna no vestibular da última turma de fono da minha faculdade. Eita! Olha que bacana. Isso tudo aqui no Rio, né? Você é carioca, tudo aqui no Rio, sou carioca. Então, assim, mas eu acho que tem até um link. Eu não sei, eu posso estar falando uma besteira que você me corrige, por favor. A psicologia tem uma certa ligação com a fonoaudiologia? Total, né? Total. Porque a gente, quando trabalha qualquer tipo de fonoterapia, seja da parte da linguagem, da audição, da disfagia, da motricidade orofacial, que mexe com os músculos da face, mastigação e fala, a gente tem que trabalhar o sujeito. Então, se eu não souber ler a pessoa que está à minha frente, aprender a lidar com a resistência que ela possa apresentar, que eu também possa ajustar a minha comunicação para convencer o paciente, torná-lo mais consciente, enfim, daquilo que eu avaliei, do prognóstico, do plano terapêutico, etc. Então, o tempo todo a gente lida com outro ser humano que, na maior parte das vezes, está passando por uma situação limitante. Então, já tem as angústias da própria situação, não é? Então, tem total a ver, e a gente tem, inclusive, disciplinas de psicologia na faculdade de fono. Sim, deve ter pacientes que devem ter aquele... Como é que se diz?
aquele sintoma mais crônico de não conseguir nem falar nada ou ter uma má articulação. Eu lembro que eu tinha um amigo de infância que ele tinha uma articulação muito ruim, ele falava assim, parecia o Tasmania. Lembra daquele personagem, Tasmania? Lembro. A gente ficava toda hora perguntando, cara, fala de novo, a gente não conseguiu entender, e ele parecia que ficava mais ansioso, aí começava a piorar a situação, então você já deve ter pego vários pacientes assim, né? Na maior parte das vezes, as pessoas que têm muita dificuldade para falar em público, elas têm questões emocionais associadas. E eu sempre falo, olha, eu não sou psicóloga, então, o que eu vou te passar é por experiência da faculdade. Eu mesmo já fui paciente de psicoterapia e eu acho importante a gente passar por esse processo, que é a gente se conhecer, para poder transferir esse conhecimento, essa experiência para o outro. E eu digo, olha, eu cuido de fora para dentro. Algumas coisas vão começar a mudar dentro, porque comunicação você tem que ter ressignificar algumas questões internas, e aquilo que você percebe que você não consegue evoluir, você vai ter que procurar um profissional. Eu sempre oriento nesse aspecto. Então, eu quase fui psicóloga, quem sabe um dia eu não faço alguma extensão aí em psicologia. É uma boa, é um link bom, né? Sim, é verdade. E deixa eu te perguntar, então vamos lá, aí você chegou... começou se formou na faculdade, e depois como é que foi esse processo pós-faculdade? Como é que você começou a desempenhar, você desempenhou outra profissão? Eu quero saber o seguinte, você foi Miss, não foi? Aff, olha eu isso. Quero entrar... O povo vai resgatando... O povo vai resgatando coisas lá de trás, né? Me conta essa história. Mas a Sofia, perdão, tá? Mas a Sofia e a Cecília, suas duas filhas, princesas, né? Eu recordo com facilidade porque, Sofia, papai também te ama, tá? Tem uma Sofia. Sofia, Laurinha, Maria Júlia e agora Helena. Tem que falar o nome das quatro, não dá briga. Não, as quatro, ó. Papai ama vocês. Elas vieram pós todo esse processo da sua formação. Até porque Miss não pode ser Miss casada. Tanto é que no ano que eu participei no Miss Brasil, foi no mesmo ano de uma participante do Big Brother, que foi a Miss Brasil, de fato, que tirou o primeiro lugar, e ela acabou sendo descoberta, que ela tinha sido casada, e ela acabou sendo desclassificada. Ela foi... Tiraram o cargo dela de Miss Brasil. Nossa. Exato. Então foi desse ano que eu participei. É uma experiência... Tinha quantos anos? Desculpa perguntar. Eu tinha 21 anos. Bem nova. Mas eu participava eu fiz duas participações anteriores, acho que 19 e 20 anos. Sim. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque eu vim já de um contato que você comentou aí na apresentação, do elenco de apoio da Malhação, fui dublê de corpo de atrizes da Globo, e nesse ambiente eu conheci, na época, a Alessandra, que era Miss Brasil, Miss Rio de Janeiro, se eu não me engano, de 98 ou 99. Deve ser por aí, tá, gente? Porque a memória, essa hora já... Próximo. E aí, ela me convidou, então, para participar. Ela, você gostaria de ser Miss? Gente, isso ainda existe? Isso ainda existe? E foi uma experiência realmente incrível. Conheci várias outras pessoas. Me ajudou muito, inclusive, nesse meu trabalho de comunicação. De ter que falar com as pessoas, de ter que interagir, de perceber o outro por ele. Não deu só eu ter que... eu sou bonitinha, olha aqui. Não. É essa preocupação com o outro. Porque a beleza vem... na verdade, como um chamativo para a gente levar a atenção para algum outro ponto. Acho que esse que é o bacana do trabalho de Miss, assim, sabe? E viajou para muitos lugares? Eu fui para muitos lugares sem R$1 no bolso, eu fui e voltei para lugares incríveis. Eu fui para Dubai, eu fui para Roma, fui à França, eu fui para Bolívia, Guatemala, Qual desses Argentina. lugares, sem ser o Brasil, você mais gostou? Gente, eu amei Paris e Roma. Paris e Roma. Poxa... A verdade, o Coliseu é bonito mesmo, lindo. a Torre Eiffel. Gente, eu sou muito sensorial, então assim, Roma principalmente tem uma energia que cada parte daquele lugar, cada paralelepípedo dali vibra. Não tem como não levar nossa mente para o passado, sabe? Sim, por aqui volta passou na isso. história, né? Exatamente. E a pizza é aquilo incrível. tudo mesmo que eles falam? Porque quando eu vejo um Margarita, filme... pizza, Margarita? Não tem ketchup, não tem nada. Não pode. Não Ketchup pode, é crime. Né? É crime, mas assim, o espaguete, a massa em si, é bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. É outro paladar, gente. É outro paladar. Cara, e eles conversam muito com a mão, né? Muito. Qualquer coisa, né? É tudo com a mão. E aí eu me dei bem, porque vocês viram que a mão aqui balança, a mão articulada aqui. Tô me segurando para não esbarrar aqui no microfone. Esse gancho dos movimentos da mão, você parece ter um certo conhecimento de linguagem corporal, então, né? Então,
Assim que eu me formei, que você perguntou da questão da formação, quando eu me formei, eu já estava fazendo no último ano um estágio na clínica da faculdade, mas nenhum outro lugar me interessava fazer a parte clínica. Eu não amava, não, sabe? E eu achei um lugar que era um curso de comunicação e oratória ministrado apenas por fonoaudiólogos. Eu falei, gente, isso existe? E o que foi que me levou para esse lugar? Na faculdade, eu tive um professor chamado Domingos Sávio, que ele é incrível, uma referência no Brasil. O amo de paixão, e ele ministrou aula de voz. E esse professor, ele veio da área do canto, do teatro. Então, a expressividade geral dele era algo assim encantadora. Eu fiquei apaixonada pelas aulas, e isso realmente assim abriu minha cabeça para muitas outras questões da comunicação. E como antes da faculdade eu já tinha trabalhado como elenco de apoio, já tinha feito algumas cenas assim, e eu queria muito poder desenvolver, porque de fato eu era extremamente tímida. Sim. E eu fui descobrindo que não era uma morte a gente se expor. E é assim que acabou a disciplina desse professor sobre voz. E eu vi esse lugar que ministrava oratório e comunicação por fonoaudiólogos. Eu fui fazer estágio. Fui selecionada, fiquei super feliz, porque quem era selecionado ganhava o curso antes de ministrar. Antes que a gente pudesse ministrar para as pessoas. Então eu ganhei o curso, fiquei 1 ano lá e fui contratada. E assim que eu acabei a faculdade, o que eu fiz? Já fui direto para o curso de especialização em voz desse professor. Legal. Que abriu minha cabeça para voz na época da faculdade. E aí começou. Mas assim que tu começou, você sentiu facilidade ou teve algum momento assim de dificuldade que você falou, caramba? Pois é curioso, porque quando a gente começa a aprender alguma habilidade, naquele momento que a gente já sente assim, opa, tá fluindo, a gente acha que é o rei da cocada preta. Né? Muito fácil. Isso aconteceu comigo, porque eu fiz meu último ano da faculdade, eu participei desse curso de oratória. No ano seguinte, já formada já nessa pós, eu ministrando direto. Eu que dava as palestras, eu orientava grupos, dava também atendimento particular. E aí a gente teve que fazer a apresentação do trabalho de conclusão de curso da pós, que é o TCC. Eu falei, olha, ótimo, tranquilo. Quando chegou na semana, eu já comecei a passar mal e eu comecei a me questionar, porque, eu sou professora de oratória, como é que eu estou tendo dificuldade com essa situação? E pasmem vocês, se o professor não sabe, vai saber agora. Eu faltei. Qual o nome do professor? Domingos Sávio. Professor Domingos. Eita, um abraço, hein? Eu faltei o dia da apresentação porque eu não dei conta de ir apresentar, de tanto que eu estava passando mal. Olha, revelação aí, hein? Pois Caramba. E aí que curioso, que você perguntou, teve dificuldade ou não. Ali eu entendi que o falar em público, para quem tem dificuldade para falar em público, é um processo. Você vai se habituando nos pequenos grupos que você está inserido no seu dia a dia. E Sim. conforme você vai evoluindo, os grupos novos ou de pessoas novas para você, ou de uma situação nova, você vai sentir um desconforto como antes, mas é preciso que você persista para poder romper esses novos desafios. Qual era o meu problema ali? Era um grupo que eu não tinha intimidade para falar em público para eles. O público que eu tinha no curso de oratório já era um público familiar, então já estava tirando de letra. Mas esse da pós era um público de profissionais como eu. Então, ali eu senti o julgamento. E eu não confiei em todo o trabalho que eu fiz, né, do meu trabalho, meu TCC. Então, eu fiquei o quê? Refém da opinião do outro, que não tinha nem o que opinar, porque o trabalho era meu. Olha só que incongruência. Mas na hora, tu não conseguiu fazer essa reflexão, eu não consegui digerir. Mas isso foi importante porque o choque foi tão grande que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Então, eu comecei a fazer terapia e eu também participei do primeiro módulo do curso de PNL, que é Programação Neurolinguística, que ajudou demais. Todo mundo fala desse curso de PNL. Todo mundo fala que todo mundo deve fazer, né? Para poder desenvolver e tal. Se tem dificuldade em público, primeiro faz um pouquinho de psicoterapia, ele seja paciente, vá à terapia, e aí depois você vai. Porque nesse curso de PNL, eles fazem como se fossem encenações para que você aprenda lá as técnicas. Então, se você tem muita timidez, você já vai ter dificuldade. Então, você não vai aproveitar o curso, que tem um certo custo, né? Então, não é tão barato assim. Não é. Então, se você tem muita dificuldade, minha orientação é essa. Procure primeiro o psicólogo, faça ali por um período, assim que você se sentir um pouco mais confortável, você vai para um próximo ponto, que é a PNL. Tá? Não é para se tratar, mas é para você passar por experiências, por treinamento, por conhecimento, por prática, que vai te ajudar a evoluir nesse parâmetro. Sim. Eu vou aproveitar o gancho
eu passei por uma situação também, num curso agora recente que eu fiz, e eu fui o orador da turma. Eita! Só que no meu caso não foi a timidez, foi a emoção. Porque o nosso curso foi um curso que foi interrompido por causa da pandemia, né, 2020. E foi a primeira turma que realizou o curso durante a pandemia, né, nesse processo todo. E eu me emocionei, na hora de falar eu comecei a me emocionar. E eu acho que por mais que você treine, eu não sei como... Passa um a filme gente consegue treinar isso, segurar a emoção, porque ali a emoção era tanta... Que você lembra, né? As dificuldades que vocês passaram. Sim, foi todo. E isso, quando eu fui orador, eu fiz questão de retratar, né? De lembrar das dificuldades que nos levaram até lá. E dificuldades essas que não era só da pandemia. Era a nossa história toda de vida, né? Então, poxa, aquilo veio mexendo comigo. E eu querendo falar, mas chorando. Eu falei, nossa... Tem esse trava de emoção? Consegue treinar isso? Acho que não. Por que vai travar? Quando tem emoção. Por que vai travar a legal, emoção? Cara, a gente legal, conversou antes o quê? É. A gente, durante a infância, até a adolescência, a gente já é travado o tempo todo. Não pode falar alto. Ai, para de gritar. Ai, que coisa chata. Para de pular aí. Para. Que chatice, para não falar outra coisa. Então, se a gente, depois de adulto, vive uma experiência onde você está em público e é genuíno esse sentimento, essa emoção... Deixa a emoção contaminar todo mundo, porque eu tenho certeza que essa formatura ela vai ser memorável para todo mundo que esteve ali. E é genuíno. Claro que assim, se você se emociona a ponto de não conseguir continuar o discurso, foi porque você perdeu um pouco a mão e deixou o coração tomar a frente de tudo e não ficou ali em equilíbrio, o racional com o emocional. Eu não nego o emocional. Ele tem que estar ali sim, mas ele não pode se sobrepor, senão você perde a rédea. E ali tem um ritual, tem um porquê ele estar ali. E no momento eu pensava muito nisso, na cadência. Eu vou dar a cadência, por mais que eu estava ali me emocionando... Não cortem a emoção, pelo menos assim, a minha sugestão, a gente conversa muito na FGV, que eu dou aula para o curso de Direito. Sim, que bacana. Tem que... Gente, olha, preste atenção, a comunicação atual, ela está cada vez mais próxima, a gente quer ver gente de verdade, quer ouvir pessoas que falam como pessoas de verdade, e não aquele oratório como antigamente, que parece uma voz impostada. Estamos aqui para que todos vocês... Ninguém fala assim, eu não me conecto com pessoas que falam assim, eu sinto falsidade. Então a emoção, ela é um ponto positivo, ela tem que ter no discurso sim, ser uma emoção um pouquinho maior, deixe vir, porque se é comum a pelo menos uma parte, você vai fazer conexão e vai estimular aquele momento. Solta o ar, não respira fundo não. Eu já tá te dando uma técnica. Solta o ar. Deixa um minuto de silêncio se for necessário. Aí você retoma um pouquinho mais o racional e dá continuidade. Eu dei um tempo, não foi um minuto, mas eu cheguei a dar um tempo e dei continuidade. Cara, vocês estão falando isso, eu lembrei, porque eu também fui muito tímido, Gisele. Entendeu? Veio um professor de teatro aqui, participou do nosso podcast. Você jura que foi tímido? Cara, por incrível que pareça... Então, tímidos. A timidez é tratável, viu? Tem solução pra timidez. Olha, essa aí nasceu já com a solução, então, né? Porque o Rodrigo é meu amigo de infância, então assim, ele nunca presenciou minha timidez extrema, porque se quando você tá com amigos, é o que você falou, quando você tá com uma galera que você fica mais à vontade, fica mais tranquilo. Mas eu era muito tímido. Aí minha mãe resolveu colocar no teatro. Aí veio até aqui meu professor de teatro, o André. André Paim, um abraço. Um abraço pro André. Cara, eu tô lembrando agora da minha primeira apresentação. Olha o que eu fiz pra poder burlar a minha timidez. Eu peguei um personagem que precisava usar óculos escuros. Então imagina, o teatro já é meio escuro. Eu colocando óculos escuros, eu não ia ver ninguém na plateia, então pra que eu vou ficar nervoso? Não tô vendo ninguém. Foi o mecanismo que eu criei pra poder vencer a timidez, cara. Tu acredita? Bacana. Eu lembrei nisso agora. Mas existem estratégias assim, né? De você criar... Fugas, né? A gente tem umas fugazinhas, pra poder escapar, assim, da timidez. Eu vou fingir que eu tô em outro lugar, que não tem ninguém aqui na minha frente. Isso, num primeiro momento, te salva. Mas se você está num contexto de vida que você tem que estar à frente sempre, ou seja, eu lidero uma equipe, eu estou constantemente em treinamento, não vai dar conta você pular, não. Você vai começar a sofrer. E falar em público não é sofrimento. É um prazer danado. Sabe por que é um prazer? Porque na hora que você entende que você tem um conteúdo, uma informação, uma técnica, uma estratégia que funciona, que vai favorecer alguém, que vai beneficiar vidas, equipe, resultados, e você consegue transferir isso para outra pessoa, a pessoa aprender, é fantástico, gente. Aí que foi o meu gatilho. Eu vou pegar o gancho que a Gisele falou, por quê? Aí durante o curso de teatro eu comecei a ver as pessoas reconhecerem
o meu talento, né? Mas assim, ver que eu tava desenvolvendo. Fala, caraca, Rafael, tu mandou muito bem, irmão. Nem parecia que era você. Eu falei, mas a intenção era essa, né? Mas aí aquilo ali foi me enchendo, assim, positivamente. Eu falei, cara, eu posso fazer isso aqui. Isso aqui dá pra fazer, entendeu? Então, dali eu fui começando a seguir o meio natural de ator e tal. E queria te fazer uma pergunta, Gisele. Só pra aproveitar a brecha. Muitas perguntas. Só pra aproveitar a brecha. Ela falou antes de começar o podcast sobre a gente se conhecer primeiro. Sim. E teve algum momento aqui no podcast que ela falou de dentro pra fora. Isso é uma boa dica. Eu tenho o costume de falar com o público na minha profissão, né? E o que eu percebi? Eu era humano. Porque no início você tem medo do julgamento. Pô, vou falar errado, eu sou humano, eu vou entender que os outros são humanos, eu vou tentar trazer a linguagem das pessoas, da grande maioria. Vou tentar não falar muito bonito também. Porque eu até aproveitar esse gancho, já que você acaba sendo professora também de oração, de oratória, né? Oratória, na Faculdade de Direito. Eu vejo alguns advogados que falam, que são muito bons, são bons profissionais, óbvio, só que o cliente não entende o que eles falam. Um juridiquês, né? Começa a falar. Diretez, Então, assim, cara, existem termos jurídicos, ok, mas explica. Explica pra quem é leigo. Mas eu sou advogado, me corrija se eu estiver errado, tá? Não, lógico. Eu sou advogado, meu cliente, ele é doutorado, etc e tal, ele é muito inteligente, tudo bem, mas naquela área ali, você é o expert, você é o perito. Você é o técnico daquilo, então tenta entregar com mais facilidade. Quer falar o termo? Fala, mas entrega mastigado o que é. Esse é um princípio da comunicação. Se você colocar no Google aí, processo da comunicação, todo mundo sabe, o emissor, a mensagem, o receptor. Para que serve essa coisa? Para você entender que aquele que fala alguma coisa para alguém. Só que isso não é comunicação. A expressão é processo. O que é processo? Uma engrenagem que tem um circuito fechado. Então, a gente precisa fechar esse circuito. Como? O emissor fala alguma coisa para o receptor, que de alguma forma esse receptor ele vai te dar um feedback, vai te dar pistas. E aí isso retroalimenta o processo da comunicação. Porém, uma das grandes questões desse processo é quando tem ruído na mensagem. Só que esse ruído não é da mensagem. Esse ruído, na maior parte das vezes, é do emissor. Por quê? Ele não considera para quem ele está falando. Então, muita gente fala assim, eu queria ser objetivo, eu quero ser assertivo, eu quero falar com persuasão. Desculpa, não tem como você ser persuasivo para você mesmo. Você fala para o espelho, tá? Ser persuasivo para quê? Para que você consiga fazer com que o outro pense mais próximo ao que você está pensando, para que ele se convença daquilo que você está vendendo, nem que seja da informação. Mas para você conseguir alinhar a comunicação, a linguagem, que é verbal e não verbal, para que eu estou falando? É um outro colega como eu? Essa pessoa pode até ter doutorado, de repente ele tem doutorado em dentística, não sei. Sim. Ele não é advogado, porque um advogado não contrata outro advogado. Perfeito. Parte por isso. Então, alunos, fica a dica aí, hein? Por favor, alunos informados já, né? Mas aproveita e divulga esse podcast para os alunos. Exatamente. Ter essa percepção aí, que isso é importante. E são princípios básicos que pessoas que têm processo seletivo, entrevista de emprego, etc., perdem isso na hora. E vale muito a pena você, de repente, treinar com um colega teu, com perguntas reais, falando mesmo em voz alta. Entenda para quem que você está falando. Então, se é um processo seletivo, quem é essa empresa? Qual é a missão, valores? Qual é a visão, exatamente, a visão dessa empresa? O que eles pregam? Deixa eu entrar no site, no Instagram, do que eles estão falando, com o que eles se conectam, porque às vezes você vai para uma linha e está completamente desconectado da empresa, e às vezes a linha da empresa não é tão longe da sua, mas você só não soube alinhar isso nessa comunicação. Que vem uma coisa que as pessoas ficam, nossa, Gisele, você consegue fazer um curso aqui pra gente, pra, não sei, pessoal de TI? Claro que eu consigo fazer. Mas como é que você sabe a oratória de tantas profissões? Porque a oratória não muda. Sim. O que muda é a profissão. Sim. Então eu vou conhecer a profissão para ajustar o meu conhecimento para uma linguagem que faça sentido para ele. O que a oratória Acabei com metade dos cursos de oratória no Brasil hoje. Essa ideia de missão, visão e valores, eu no início tinha dificuldade de ter essa compreensão também numa empresa. Que às vezes eu falava, que bonitinho, missão, visão e valores. Mas o que é, né? A missão, visão e valores, isso é legal para o nosso
telespectadores entenderem também, é algo muito importante dentro de uma empresa, porque traz o que a diretoria quer, o que a empresa ela quer, entre missão, visão e valores. Valores quais são os valores que a empresa carrega? É você ter uma conscientização ambiental, é você tratar com respeito o ser humano, né? A segregação, se é contra, né? Contra a segregação de pessoas. Então, assim, essa cultura do que a empresa é passada para todos os funcionários. Através da comunicação. Da comunicação. E como as pessoas se comportam também reflete esses três pilares. Esses 3 pilares. Então, os valores estariam voltados para isso, do que a empresa espera de todos os profissionais dentro da empresa. Me corrija se eu estiver errado. A missão e a visão. A missão é tipo o propósito da empresa num espaço de tempo. Por exemplo, até 2025, nós queremos ser o podcast mais bombado do Brasil. Isso é a missão nossa. Qual é a visão? Nós queremos ser um podcast mais bombado do Brasil, trazendo conteúdo que faça com que pessoas cresçam com esse conteúdo, com a diversidade que nós temos de pessoas, sejam elas anônimas, famosas, mas pessoas que são importantes, porque todos nós temos a nossa importância. Todos nós temos conteúdo para compartilhar com outras pessoas. Então, isso é a missão, visão e valores. E você ter isso alinhado, Rodrigo, é o que ela falou. Você pesquisar para você ter propriedade na hora de você falar. Entendeu? Gerar conexão. Gerar conexão, gerar rapport, fazer modelagem, tudo técnica. Tanto da comunicação quanto de PNL. Qual é o termo? Então, olha só, peraí. Vamos lá, vai. Glossário do oratório. Conexão e rapport, é quase a mesma coisa, que é o que a gente acabou fazendo antes aqui na troca de informação. Eu vendo que vocês são pessoas bem comunicativas, expansivos, etc. Eu fui me soltando, porque eu também sou assim. Se vocês fossem mais firmes, com poucas palavras, um pouco mais rígidos, eu ia procurar me comportar como uma miss naquele momento, entende? Eu ia procurar, exatamente, eu ia procurar me alinhar. Então, nesse momento, o que eu acabei fazendo? Pela modelagem, que é analisando como vocês se comportam e falam, eu fui ajustando a minha fala também, sem perder a minha identidade ou a minha essência. Sim. Tá? Quando eu faço essa modelagem para a comunicação, eu gero uma conexão. Conexão que, a Gisele é a pessoa parecida com a gente. Quando vocês identificam isso, cria ponte, que é o rapport, perfeito, que é a troca. Porque se vocês não tiverem em mim alguém confiável, com crédito, vocês vão ficar com reservas. E para a gente, inclusive, ser persuasivo, a gente não pode ter reserva. A gente tem que criar cada vez mais conexão e rapport. Sim, verdade. Legal. Tu conhecia essa expressão? Não conhecia. Também não. Aprendi hoje. Tô aprendendo. Galera de cá, vocês estão tendo uma oportunidade única de aprender aqui. Muito legal. E as conexões são muito importantes para a vida. Conexões né, que são as nossas relações. Isso começa na família, né? A família é o berço da conexão. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas na minha visão, no que eu acredito, a família é onde você exercita de fato, até com o irmão. Você aprende a compartilhar. Eu digo que no casamento, né? Amor, te amo, tá? Rafael. No casamento é algo que faz evoluir muito. Ninguém é obrigado a casar, tá? E o casamento, a gente sabe que vai ter pessoas que vai se dar muito bem desenvolvendo sem estar casado, né? Mas tem outras pessoas que precisam ter alguém do lado. Eu sou uma dessas pessoas. E eu, graças a Deus, tive essa minha união abençoada, minha esposa. E eu percebi uma coisa. Quando eu casei com a minha esposa, eu aprendi a compartilhar. Porque a gente é muito egocêntrico, a gente é muito egoísta, a gente é muito pra nós, olhando pro próprio umbigo. Aí você começa, não. Peraí, eu tenho alguém ali, eu tenho que compartilhar. Até porque casar, a gente conversou até ontem aqui, né, sobre isso. Casar não é pra você casar pra ser feliz, né? Você casa pra fazer o outro feliz. Você é uma pessoa que tá feliz. E você quer compartilhar essa felicidade com alguém. Olha a palavra, compartilhar. E aí quando você tem... E isso é uma conexão. O relacionamento é uma conexão. Quando você tem um filho, você aprende a doar. E dar sem querer nada. Porque a primeira sensação que eu tive quanto a isso foi quando eu fui comprar uma camisa do Vasco pra mim. Minha filha era bebezinha. E depois eu vi uma roupinha de criança lá. Que era tanto caro quanto uma camisa do Vasco. Que eu sou vascaíno. Infelizmente. Qual é o teu time, Zé? Ou felizmente. Não tem time? Não entra nessa discussão, gente. Não entra. Isso me cansa demais. Não, eu sou vascaíno, mas eu não sei escalar ninguém no meu time. Nem no time do maridão você torce? Também não tem. Não tem? Ele chegou a trabalhar até no Flamengo, no Fluminense, mas não tem predileção. Gasta muita energia. Tô falando, tô fora. E essa percepção eu tive, como eu tava falando, né? Eu fui comprar a roupa do Vasco pra mim, acabei vendo a roupa da minha filha e falei, primeiro a minha filha. Então assim, você doar.
Então, essa rede network, eu acho que tem alguns valores embutidos que as pessoas às vezes esquecem. Acha que rede network é você ter um monte de número no Instagram, é você ter um monte de amigo no WhatsApp. Não é só isso não, pô. Por isso que é importante você ter essa visão, missão e valores, não só da sua empresa ou da empresa para a qual você quer se candidatar, mas você na sua vida precisa ter a sua missão, visão e valores. Por quê? De dentro para fora. Porque isso vai filtrar essa rede de contatos. Até não adianta nada, também, né? gente, não adianta nada você ter 50 mil pessoas na sua agenda se você não divide essas crenças, esses valores com as pessoas. Não faça negócio com pessoas que não estão no mesmo barco que você. Sim. Pelo menos a questão de crença e valores, porque isso é muito complicado. Você vai casar com alguém que é completamente diferente de você, é pagar para se aborrecer e ter uma vida infeliz, porque depois que casa, pelo menos no que eu acredito, é pedir a Deus para fazer a mudança. Sim. Entende? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter isso na nossa vida para nós, porque como você falou, o casamento você compartilha, porque a gente está muito eu o tempo todo. Porém, até nessa questão de compartilhar, se eu não tiver um momento para mim, eu acabo me estressando com o outro, porque eu acabo perdendo a minha identidade. A gente não pode perder a nossa identidade. Como, por exemplo, a salvação, ela é individual. Sim. O casamento, Deus nos fez uma só carne, mas não vamos subir os dois juntinhos não, velho. É uma só carne aqui, ó, aqui embaixo. Então, é importante que a gente ensine, inclusive para as crianças, já que você falou essa questão da primeira infância, enfim, alguma coisa assim, que ela não é obrigada a compartilhar o tempo todo. Ela não é obrigada a ter que ceder o tempo todo. Ela não é obrigada a ser boazinha o tempo todo, porque nem o adulto é. Sim. Concorda comigo? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitos problemas de comunicação vêm desse ensinamento que é tão rígido para a criança e é tão flexível para o adulto. Não, eu posso comer chocolate, você não, porque você é criança. Não, se eu como chocolate na minha casa, a minha filha também pode comer chocolate. Porque a criança aprende pelo ouvir? E pelo exemplo. Não. A criança aprende pelo que ela vê. Sim. Pelo que ela vê. Ela aprende pelo ouvir o que é sobre ela. Você é preguiçosa, você isso, você aquilo, você. Gente, a criança, ela realmente é mais esponja, ela tem dificuldade. Eu uso até uma estratégia quanto a isso em relação à minha filha, que quando eu vejo algo que pode ser um defeito, aí você vai me informar se eu estou certo ou errado. Eu não falo o defeito dela, eu falo algo que elogie ela. Entendeu? Eu começo a trabalhar o que eu vejo de qualidade nela. E eu vejo que ela me dá sinais positivos quanto a isso. Porque ela vai fazendo aquilo para permanecer. O que foi que aconteceu com o Rafa quando ele começou a ouvir os elogios no curso de teatro? Foi. Você começou a crescer. Porque a gente está acostumado a só apontar e a criticar aquilo que está ruim. Vou dar um exemplo prático. A minha mãe já tem seus 65 anos. A minha filha mais velha, na verdade, ela estava... Toda criança faz isso. Colocando o pé trocado no chinelo. A minha mãe, que já é enérgica... tá vendo? Tá errado. Troca... Mãe... Tá certo. Não, tá errado. O chinelo põe onde? Na cabeça? Não, no pé. Então, está certo. O chinelo põe no pé. Filha, o chinelo está trocado. Inverte. Então, você conseguindo nomear. Aí vem a questão da linguagem. Nomear o que está acontecendo. Olha, o chinelo está trocado. Esse é desse lado e esse é desse outro lado. Sim. Quando a criança, por exemplo, até está com um comportamento preguiçoso, mas você não vai dizer, nossa, como você é preguiçoso ou preguiçosa. Você diz, filha, no momento você está descansando demais. Eu acho que já deu um certo tempo. Vamos fazer uma atividade assim. Porque toda vez que você fala, a criança ela está ouvindo da maior hierarquia da vida dela. A referência dela, né? Quem ela é. E ser é identidade. Sim. Agora, está acontecendo, estar fazendo essa situação, é condicional, exatamente, é comportamento. Então, assim, o que é comportamento, foque no comportamento. Sim. Porque ninguém é preguiçoso. Nós estamos... hoje eu vou tirar o dia de preguiça. Então, preguiça não é alguém, é uma situação. E isso é muito importante para que quando a gente for falar em público, a gente não traga para nossa memória coisas que a gente acha que a gente é, quando na verdade a gente não é. A situação do pai também, do pai e da mãe, né? Os pais acharem que não tem que pedir desculpa à criança. Aconteceu algo parecido com a minha filha, que por falha de comunicação. E eu falo muito pra minha filha sobre isso. As brigas acontecem, filha, por falha ou falta de comunicação. Tu vai ver no relacionamento do casamento ou no trabalho, é falha ou falta de comunicação. E a minha filha, cheguei pra minha filha, a gente
tem 2 andares lá, né? Aí no segundo andar eu falei pra minha filha assim, filha, abre a porta do quarto do papai. Ela, tá bom, ela abriu uma porta do quarto, só que eu tava querendo outra. Só que eu pensando no quarto, eu não fiz a referência de qual era o quarto. Aí eu falei, poxa filha, por que você abriu essa outra porta? Era pra abrir essa lá, papai, mas o senhor falou que era o quarto, pra abrir eu abri a porta. Aí minha esposa, você não falou qual era o quarto. Eu, filha, desculpa, papai errou. Maneiro, então eu reconheci. Né? Isso é um reconhecimento. Porque a criança aprende pelo modelo. Se você pede desculpa, quando ela for adolescente, ela vai aprender a se sentir confortável e vai ter segurança em você de te pedir desculpa. Porque tem uma coisa que é tão pesada, a criança, e até a fase da adolescência, e muitas vezes até na fase adulta mesmo, a gente tem a sensação de que o nosso comportamento dita o amor dos outros ou a aceitação dos outros por nós. E aí, assim como Cristo só faz e fala aquilo que ele vê e ouve o pai falar, a criança também com o seu pai, com a sua mãe. Então é muito importante que a gente entenda que nada do nosso comportamento vai mudar o amor ou a aceitação do outro. O que eu digo para minha filha eu vou ficar decepcionada por algum comportamento, eu não vou me sentir tão feliz, mas assim, meu amor jamais vai mudar. Então, quando a criança entende que nada do que ela faz muda quem ela é para você, cara, ela pode matar alguém que ela vai dizer, eu fiz isso. Eu digo, filha, eu vou ter que te denunciar, mas eu vou te visitar todo dia. Eu não vou deixar de te amar. Mas ela vai encontrar em você uma pessoa para poder... Aí, quando o sujeito vai falar em público, não importa quem está olhando. Por quê? Independente do que ele fizer, ele sabe que ele vai ser aceito. Sim. E isso é uma demonstração de amor. Cara, isso é muito bacana. Olha, eu vou te falar, eu tive... Então, foi o seguinte... Teve essa questão da timidez também, e eu tive uma relação muito complicada com meu pai, assim, né? Meu pai, ele faleceu quando eu tinha 7 anos, mas ele era um cara que... Ele era até muito comunicativo, mas comigo ele não tinha tanta comunicação, entendeu? E não era muito paciente. Então... eu acho que eu acabei desenvolvendo algum tipo de insegurança durante a minha vida, que o teatro foi a minha cura, porque eu encontrei no público a aceitação que eu queria em casa, entendeu? Então, assim, conforme eu fui desempenhando nas peças e fui indo bem, e as pessoas foram me passando um feedback positivo... Aceitação. Entendeu? Então, eu fui me sentindo mais seguro, e aí... Em outras atividades da minha vida, eu consegui falar super bem, consegui desempenhar, pelo menos, entendeu? Então, acho que isso é muito importante, isso que a Gisele falou, que o Rodrigo aqui está fortalecendo. Mas, enfim, vamos falar agora... A gente chegou a falar já da Malhação? Eu queria saber como é que é. Eu comentei. Mas, assim, como é que é? Assim, você chegou a pensar em algum momento em levar a carreira artística? E assim? qual foi a época da Malhação? Perdão, qual foi? Eu tinha acho que 17 anos. Minha mãe tinha que ir comigo, porque eu não tinha nem 18 anos ainda. O que acontece? Eu tinha 13 anos de idade, uma pessoa lá no meu bairro, na época, muito longe, Caxambi, não sei se vocês conhecem. Perto do Médio. Exatamente, eu morava ali na época dos 13 anos de idade. E uma pessoa passou e começou a seguir a gente, uma mulher. Eu e minha mãe. Minha mãe falou assim, minha mãe é agitada, pois é, mas não falar outra palavra. Minha mãe, eu vou pegar essa mulher aí. Minha mãe já com a cabeça na maldade, achando que a mulher queria alguma coisa, que a mulher estava me olhando demais, enfim. Até que um momento a mulher abordou a gente, nos abordou, falou que ela era olheira, mas que ela tinha chegado no Rio recentemente, que ainda não tinha conseguido fazer contato com a agência, e falou assim, olha, você me permite ter o seu contato, porque assim que eu encontrar uma agência, eu preciso levar, porque ela tem perfil. Eu com 13 anos, eu tinha vergonha até da porta da minha casa. Como que isso vai acontecer? Por incrível que pareça, ela me levou para uma agência, né? Minha mãe, obviamente, foi comigo. Eles disseram, olha, você não tem perfil para gente, porque aqui é uma agência infantil. Eu falei, mas eu pensei comigo, mas eu tenho 13 anos. Ela falou, não, que você já tem 1,74 m, você já é muito grande. Eu era já quase a altura que eu tenho hoje. Você vai para a Elite, que é uma agência de adultos. Uma das melhores, né? Eu já ouvi falar dessa Elite. Então ela foi agora, meio que se transformou na 40 graus do Serginho. Sim. E na época... O Duda falou sobre 40 graus, né? Foi comentado. Eu não sei se foi comentado na gravação. Eu acho que foi no pré, né? Que ele falou, né? Então, eu fui para a agência, participei do concurso New Face, na época que tinha, para os novos talentos, etc. E, enfim, comecei a trabalhar lá na agência. E aí, em algum momento lá dos trabalhos,
teve o pedido e eu fui fazer seleção para o elenco de apoio e foi muito bacana. Então o elenco de apoio nada mais é do que a equipe da figuração, que é fixa, porque que os ambientes eles são sempre os mesmos, então ter cada vez gente diferente é ruim para a sequência da novela, digamos assim. Então a equipe era sempre a mesma, só que minha mãe tinha que ir comigo o tempo todo. E ali, enfim, fiz vários amigos, muitos outros trabalhos surgiram também. E por incrível que pareça, eu não morria de vergonha ali. Eu acho que só assim, fingir que eu estava conversando e não era você. E não estavam me filmando especificamente, para mim não tinha problema nenhum, não. Mas serviu muito para que eu tivesse depois essa consciência de palco, de falar em público. E eu tive que resgatar essa referência, já que a gente fala também para empreendedores e, enfim, situação atual, quando começou a pandemia, porque eu lembrei do pânico e pavor que eu tinha de câmera. Eita. Que eu cheguei a fazer um curso de câmera, de interpretação para câmera, e foi assim, eu fui a pior da turma. Pois é. Mas de travar? A habilidade, não, de ser ruim mesmo, entendeu? Travar nem travava não, mas eu era muito, muito tosca. Muito tosca. Com o tempo a gente vai melhorando, mas não era mais a minha habilidade, não era. Eu consegui me desenvolver muito bem na fala em público, apesar da timidez, enfim, com todo esse processo que a gente está conversando aqui, graças a Deus eu fui evoluindo. Mas quando começou a pandemia, que eu comecei a ter que dar aula no online, eu falei, gente, olha a câmera aí de novo, como que eu vou fingir normalidade com essa situação? Online são 3 faculdades hoje que você realiza. Isso, né? São 3. Tem a FGV, que é o curso de Direito, e 2 cursos de pós-graduação. Fora alguns treinamentos que eu faço também pelo online. E ali naquele momento eu tive que me ressignificar, porque começou essa coisa do Instagram, até então não tinha nem Instagram, não dava. Sério? Porque eu trabalhava muito, então tecnicamente para mim não fazia diferença. E aí eu tive que me acostumar com essa questão de pequenos vídeos e story, etc. É claro que assim, mãe de 2, mãe é mãe, então assim, por mais que o pai seja muito parceiro, muito pai, que, ou seja, o trabalho dele ele faz, mas a gente sabe que mãe tem um lugar muito especial na vida de crianças, né, nessa primeira idade, então isso me tomou um pouco mais de tempo. Mas com relação ao desafio, eu tive que destravar também diante das câmeras. Eu tive também que correr atrás e fazer pesquisas para eu poder saber como é que se comunica também no online, com vídeos, porque o que eu fugi lá atrás veio a conta agora. É sempre assim. E foi um mundo novo, né? Porque pra mim a tecnologia, foi um mundo novo. Ela mudou nesses últimos... Por causa da pandemia, né? Adiantou 10 anos aí do que seria lá na frente. Sim, demoraria. E aí vem esse veículo de aplicativos, né? Zoom, etc e tal, que você consegue fazer as aulas ou reuniões online. Parece que é algo que vai permanecer, né? Depois da pandemia, né? Vai. E então você teve que fazer essa evolução num curto prazo de tempo. Sim, porque as aulas da FGV eram 1h30 cada aula, 2 vezes na semana, fora os treinamentos que eu faço com a equipe que faz o júri simulado. Então, a primeira turma, eles fazem uma simulação de um júri, que é acusação e defesa, e são todos do primeiro período, então o trabalho ele é dobrado. E aí, então, assim, era lendo, estudando, pesquisando alguns cursos e aplicando já na mesma hora. E aí eu fui desenvolvendo a ponto, obviamente já tinha um know-how, mas naquele contexto ali eu peguei rapidamente as estratégias e consegui, inclusive, já passar para os alunos. Por quê? Está crescendo cada vez mais, inclusive, processo seletivo por vídeo. E as pessoas, da mesma forma que eu tinha um problema, elas também têm, porque isso não é do cotidiano de todo mundo, quem é normal, entende? Verdade. Então aí a gente já faz dentro da própria disciplina esse treinamento. E ontem a gente fez até uma entrevista, né, que falou sobre um pouco dessas mudanças futuras, né? E fala-se do mundo metaverso e tal, que você vai estar dentro da sala de reunião, né, com óculos, que seja, e a reunião vai estar assim tete a tete, mas no mundo virtual. Então, assim, as pessoas têm que treinar um pouco. Sim, né, tem que normalizar, né? Porque é o futuro, cara. O futuro que já é presente. É o futuro. Porque, como ela falou, tem entrevista que você tem que fazer um vídeo, as pessoas querem saber como é que você lida com isso. Tem que aparecer na câmera, né? Porque eu já vi algumas aulas que as pessoas se escondem na câmera, mas entrevista, o entrevistador ele quer ele vai ver até a linguagem corporal, né? Exatamente. A expressão. Como a pessoa... Eu, pelo menos, quando faço reuniões, a maioria das vezes, né? Não sei se for algo mais informal, mas eu gosto de aparecer na câmera para conversar com a pessoa e eu gosto de ter o retorno, né? Exato. Eu não solicito, não, mas lembra é bom que ter eu o retorno comentei da questão do processo da comunicação, quem fala alguma coisa para alguém, e tem a questão do feedback. Sim. Quando eu não tenho a câmera aberta do outro, eu tô falando pro computador. Pode estar falando. Desculpa, gente. Nada.
Pode estar falando para alguém que está nem ouvindo. Exato. Então, momento, assim, eu tenho o processo de comunicação, emissora, mensagem, receptor. E aí eu consigo ter o processo, a engrenagem, quando eu tenho algum tipo de feedback do receptor. Sim. Quando a câmera do outro está desligada, é muito desgastante para o professor. Inclusive, dentro da área da fonoaudiologia, já tem bastante pesquisa falando sobre o estresse do professor online. Por quê? É diferente da sala, do presencial. Sim. Ele tem que falar com uma tela, é uma coisa mecânica, ele tem que ter muito mais ajuste de voz, de articulação, ele tem que encenar um pouco mais. Isso desgasta muito, porque você tem que ficar muitas vezes 4, 6 horas direto sentado. Então isso para o corpo também é muito desgastante. E ainda tem essa questão do professor não ter o retorno de quem está assistindo, até mesmo de quem está conduzindo a reunião e o outro não está aparecendo. E isso desgasta porque parecer que está sozinho mina muito a nossa energia. Então, assim, se vocês que estão ouvindo aí participam, liga a câmera. Ah, mas meu cabelo... Puxa o cabelo para trás, faz um rabo de cavalo, tem sempre um jeito. Passa só um batonzinho, todo o aplicativo tem aquele fundo que você pode mudar, então não tem desculpa, porque a gente precisa ver o outro. Se eu falo com uma pessoa e eu preciso de uma comunicação mais natural, mais espontânea, mais próxima, como que você vai ajudar você que está assistindo? Como é que você vai colaborar para ter uma aula melhor se você mesmo está aí jogado na cama, no computador, ou de repente só está lá no ouvido e está fazendo uma segunda coisa? Você mesmo não está ajudando nesse processo da comunicação para a interação com esse professor, porque uma vez que ele só fica falando o tempo todo, na boa, liga lá no YouTube e assiste. Liga lá na plataforma e assiste. Então, por que a aula, muitas vezes, ela é ao vivo, mesmo no online? Porque ainda assim é diferente quando eu sei que o outro está falando exatamente agora comigo. Ele não falou ontem naquela gravação, ele está falando agora. Sim. Então isso também muda. É importante até reforçar que o inverso também tem que ter atenção, tá? Quem está fazendo a entrevista apareça. Com certeza. Não. É inadmissível quem faz a entrevista não aparecer. Eu não vou falar nomes, mas eu fiz uma entrevista ano passado. E a pessoa não aparecia. A pessoa até é uma ótima profissional, tive a oportunidade depois de ter aula com essa pessoa e tal. Só que ela não aparecia, não sabia quem era ela. E eu tinha que falar sobre a minha carreira profissional. Pro computador. Olha só uma tela. Então, eu digo computador porque você é mesmo que falar para uma mesa, para uma parede. Isso mexe com o cognitivo do ser humano, porque quebra a naturalidade, quebra a espontaneidade, inclusive quebra a fluência natural do raciocínio. Porque quanto mais confortável eu estou, mais seguro eu me sinto para poder falar. E não estava tendo essa troca, eu não estava me sentindo confortável, como você falou, eu não estava tendo essa troca. E teve algum momento que eu comecei a achar, minha entrevista tá indo pro lixo, pro caos. Porque ela não dá um feedback também, se tá acertando, tá bacana, não. Ela perguntava, e aí, mas você conseguiu entender? Porque eu não sabia também o nível de conhecimento da outra pessoa. Então, por exemplo, você é formado em Direito, você está conversando com uma pessoa que está te entrevistando, mas ela entende Direito, por exemplo. Aí eu começava a tentar entregar de forma mais mastigada, né? De uma forma mais no final, que ela foi falar que era da minha área, da minha profissão. Aí eu, fiquei mais tranquilo. Ela não entendeu. Mas olha eu não só, sei se a minha entrevista foi boa, então, porque eu fiquei perdido. Ela gerou um estresse num momento de comunicação, de fala que era desnecessário. Sim. Se ela tivesse com a câmera aberta, você ia conseguir ter um mínimo de pista visual. De contração de sobrancelha, de olho, da bochecha, da boca, de meneio de cabeça, que são pequenos movimentos. Alguma pista você ia ter. Só o fato de você, ao olhar, ter certeza que ela não estava fazendo cara feia, você já ia ficar tranquilo. Mas nem isso você tinha. Então, realmente... Foi um tiro no escuro, né? Fica até a dica aí, hein? Pessoal, por trás de uma tela existe um ser humano. Existe um coração, dica, né? É um ser humano. E nada melhor do que um ser humano, uma alma humana, para tocar num outro humano, né? Verdade. Então, cara, o Steve Jobs falava uma frase que eu sempre falo pro Rodrigo. Eu falo assim... Quando você atinge o coração de alguém, isso não tem limite. Então, assim, quando você está falando uma coisa que você vê que você atingiu o emocional da pessoa, ou uma coisa muito positiva, você vê que a pessoa parece que está contigo ali. E olha que legal, tudo que a gente conversou até agora vai de acordo com essa frase que você disse. Porque quando eu reconheço esse processo da comunicação, quando eu fico mais atento, não preocupado, a PNL, inclusive, para quem ainda for pesquisar, fica muito atenta ao
peso das palavras, assim como a Bíblia fala, né, que o verbo se fez carne, a gente tem que realmente tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Verdade. De fato é. Então, ajustar a minha linguagem para quem vai ouvir, procurar ter uma comunicação mais natural e espontânea, sempre com os seus cuidados técnicos, digamos assim, mas que isso não seja um impeditivo, não quebre naturalidade. Faça perguntas, procure ouvir, procure ajustar essa rota, faça a modelagem, quer ver mais ou menos como o outro fala e chegar próximo, não precisa imitar propriamente dito, mas chegar próximo. Isso serve para vendas, isso serve para de repente você trocar uma ideia com, né, no recrutamento aí para um namoro, para um casamento. Paquera, né? É verdade. Olha a dica aí. Serve para tanta coisa, gente. Para a área de direito, você falou aí de algo que acontece, que você participou do ano passado, né? Que eu assisti um seriado, assisto, né, na realidade, na Netflix, que é Suits. Acho que é Suits o nome, Homens de Terno. Isso. E tem esses simulados, né, de júri e tal. E eu percebo quanto um advogado ele tem que ser bom de oratória. Pô, demais, cara. E tá aí uma dica também importante. Essa matéria é muito importante, pessoal. Tu falou isso, eu lembrei. Eu tenho muita referência de filme, tá? Então a galera, pô, tem um filme chamado Tempo de Matar. É um filme que o Samuel Jackson faz. E o outro ator, eu esqueci o nome dele agora, a gente me perdoa. Depois a gente lembra e coloca aqui, ou quem souber o filme. Cara, ele é um advogado que aí no final ele faz um discurso pra salvar o personagem do Samuel Jackson, que estava sendo acusado de homicídio e tal. Mas foi por um motivo que aconteceu. A filha dele foi agredida e tal. Tiveram uma série de acontecimentos com a filha dele. Ele foi praticamente lavar a honra da família dele no pensamento dele. Mas só que o grande entrave disso, o conflito emocional era, o advogado era branco, o Samuel Jackson negro, né? E aí... Acho que eu lembro desse filme, é antigo. Cara, é antigo, nos anos 90. Cara, ele faz uma narração no final, naquele discurso final de defesa. Cara, eu choro, bicho. Porque ele dá a entender no final o seguinte, que o júri, que era de maioria branca, supostamente iria condenar o personagem do Samuel Jackson por ele ser negro. Mas só que aí ele faz um jogo que é o seguinte, no final do discurso dele ele fala assim, imaginem essa menina, que no caso é negra, filha do Samuel Jackson, se ela fosse branca, qual seria o julgamento de vocês? E aí ele tinha uma filha também, um advogado, então ele se colocou no lugar do Samuel Jackson e ele assumiu o caso, o cara tava sem grana, todo quebrado, todo ferrado. Ele assumiu, então teve todo esse movimento. Né? Isso foi uma história real. Cara, se eu não me engano foi, cara. Foi muito. Esse filme é incrível, é indicação aí pra todo mundo, depois que acabar esse podcast. Com certeza. Com a Gisele, que tá sendo incrível. Depois aí você assiste esse filme, mas é sobre isso que a gente tá falando, entendeu? Eu quero até tirar uma dúvida, eu tenho uma dificuldade de comunicação. Eu quero aprender a me comunicar melhor. Como é que eu posso fazer? Hoje... Você me contrata. É isso, chegamos aí, é nisso que eu tô falando. Isso é bacana. Você me contrata. E como é que a gente poderia chegar até a sua pessoa? No meu Instagram tem meu WhatsApp direto. Direto? No meu particular. Vai na tua bio lá. Na bio tem. Como é o teu Instagram, pra galera saber? A gente vai ter que colocar em algum lugar. Vou colocar na descrição, mas pode falar. @GiselleStumpf.comunicar. O Stumpf é STUMPF. Que eu fiquei com dificuldade no começo. E Gisele é com L só, né? Básico. Igual a Gisele Bündchen, só que... show. Só que é Gisele maneiro, aí já é o WhatsApp profissional, já vai direto pro teu, né? Direto, e pode falar também pelo direct? Pode falar, pode falar sim. O que acontece? Eu sou fonoaudióloga e o meu diferencial, pelo menos que eu considero pro trabalho de comunicação é que além das questões que as pessoas normalmente comentam comigo, que eu sou muito prolixo, quando eu faço uma reunião eu não consigo ser objetivo e eu preciso otimizar o tempo, eu não consigo falar na frente das pessoas direito. Olha, não, eu falo super bem, mas eu não sei o quão bem eu falo, ou será que de repente eu falo às vezes a própria pessoa não tem uma consciência plena. Eu vou cuidar disso, a gente vai fazer uma mentoria, ou seja, um trabalho individualizado. Pô, que bacana. Isso é bem bacana. Tem um tempo específico assim? Então, e hoje é online, né? Hoje consegue fazer online. Por enquanto é online, depois que isso tudo se organizar... se estende ao Brasil todo, se você estiver fora do Brasil gente, também, né? Não tem. O que acontece? Se a pessoa ela tiver uma dificuldade muito grande, eu vou precisar de mais tempo. Mas, assim, normalmente, no primeiro momento, eu bato um papo com a pessoa para poder fazer um tipo de avaliação. E olha, pelo que eu percebi das queixas que você me traz, o meu planejamento é esse, e
de acordo com a minha experiência, a gente precisaria inicialmente de um tempo assim. Então, eu dou esse planejamento inicial, lembrando que comunicação e aperfeiçoamento dessa comunicação não é de uma semana para outra, porque a gente carrega a nossa história nas costas desde sempre, e não é de uma hora para outra que a gente vai colocar essa história numa gavetinha para fazer novas histórias. Sim. Então, a gente precisa de um tempo para poder processar. E esse diferencial qual é? Por ser fonoaudiólogo, além das questões da linguagem, da comunicação, etc., eu posso tratar um problema de dicção. Eu posso tratar aquela língua que projeta, aquela boca que parece que está mole, a pessoa aquele bolso, sabe? Essas coisas, todo mundo... Você sabe que você tem e ninguém te fala diretamente por vergonha. Então, eu trato isso, eu sou fonoaudióloga. Eu vou cuidar, muitas vezes, da expressão facial. Sabia que pessoas que têm medo de falar ficam com a face mais rígida e parece que elas são mais fechadas? Sim, ou quase então, uma defesa, né? Ou ficam apáticas, parece que não está sentindo nada. E a pessoa, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês e a cara tá tão a emoção inerte. Zero, né? Tinha uma atriz do passado que ela era assim, né? Que ela, acho que era... Não era Botox, não? Acho que era o Botox mesmo. Era Botox, ela sorrindo. Era a Vera Fischer. Vera Fischer, Ela sorrindo ou triste era a mesma fez. Não, ela tinha feito Botox mesmo, não tinha? Deve ser, então. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu falo com a minha palavra tem que ter a concordância da minha voz e da minha expressão corporal. Se eu não tiver essa coerência, essa coesão, eu não estou comunicando de forma plena. Questões vocais, eu vou tratar. Eu tenho uma voz mais infantil, eu tenho uma voz muito fina. Alguns homens vêm porque não tem uma voz, digamos assim, grossa como ele acha que ele poderia ter. Então, eu faço avaliação, vai para o otorrino, depois me manda de novo o exame. Eu tenho esse tratamento. A pessoa, muitas vezes, ela tem problema de respiração, ela fica muito cansada, ou a garganta fica ardendo depois de um período curto que fala. Esse é um problema de coordenação respiratória, a gente vai tratar isso também. Então, não é só aquela técnica, o que eu falo no início, o que eu falo no meio, o que eu falo no final, ou como falar o que para as pessoas para ganhar atenção, ou enfim, tem todos esses parâmetros também, além da expressão corporal, que é 55% dos efeitos da nossa fala. Caramba. Eu fico até tímido, eu toquei nesse gancho executivo de expressão corporal. Mas assim, eu conheço algumas, né? Você cruzar o braço. Essa é a clássica. Cruzar braço é ruim? Não, parece que você tá na defensiva, né? Dizem que me conte mais sobre isso. Não, vacilei que deve saber mais que eu. Tô sentindo um ar de... Me conte mais sobre isso, pequeno padawan. O que eu assim, já li sobre linguagem corporal, né? É o 4 americano, que é o 4 que a pessoa bota a mão no pé. O braço ela até acredita. Não. Eu tô fechada pra você aqui. Não, tá aberto. Porque tá frio. É o ar-condicionado. Não. Eu não tô com frio. Não, me dei mal. Por que eu tô fechada pra vocês? Não tá. Mas você não tava com a mão com o braço cruzado. Não, cruzei agora pra poder te dar um exemplo. Não, mas assim... Deixa eu te explicar, calma aí. Porque às vezes as pessoas que estão ouvindo também vão ficar em choque. Tem aquele livro O Corpo Fala. Se você está de braço cruzado, a pessoa está fechada para você. A posição corporal, por si só, não fala muita coisa. Não, sim, com certeza. Entende? Por isso que um braço cruzado, pela minha experiência, ele por si só não comunica. Ele depende de outros fatores, como, por exemplo, a quantidade de palavras que a pessoa te dá. Se ela é mais curta na resposta, você já sente que, se não for o estilo dela, é porque ela não está de muito papo. E aí eu vou dar um segredo para vocês, é um segredo. Tensão e rigidez corporal. Se a pessoa fechar um pouco a cara, sabe, travar um pouco a mandíbula, encolher o ombro, já fechou, acabou. Aí não tem conversa. Eu já vi pessoas que ficam mexendo assim, como se estivesse segurando... Isso pode ser algum sinal de... Tem gente que faz por esporte, que aí fica aquela bolinha do lado, que é o músculo masseter, que ele é responsável pelo fechamento e pela apreensão da mandíbula, que é um dos músculos mais fortes que a gente tem para poder fazer a mordida. Tem gente que faz por esporte, só que esse apertamento ele pode ser o que a gente chama de bruxismo. Isso que eu ia falar. Que tem gente que trinca dente, que até dormindo, às vezes a corda fica com a mandíbula travada, etc. A fonoaudiologia tem uma atuação, mas normalmente não tem um diagnóstico, você está tendo isso por causa de... Nem sempre é fechado esse diagnóstico, mas normalmente a gente faz um trabalho conjunto com o psicólogo. Por quê? Tensão muscular, isso é um estresse.
contração muscular sozinho é porque tá vindo hormônio, adrenalina, noradrenalina, são hormônios do estresse, fazem contração corporal. Se a pessoa está muito preocupada com alguma coisa, está com algum peso nas costas, está se sentindo sobrecarregada, não está vendo solução para alguma coisa, e ela pode, inclusive, estar se enganando, como se tivesse tudo bem, mas na verdade está caindo o mundo. Então ela pode não estar digerindo direito essas coisas, e aí a mandíbula, o corpo tem que sinalizar, gente. Vai dar ruim alguma coisa. E aí pode ser isso, uma das questões, entende? Eu, por exemplo, como eu tenho uma tendência à ansiedade no sentido de quero tudo para ontem, e agitação, deu para perceber pela velocidade da fala, eu às vezes tenho esse sintoma de acordar com a mandíbula mais enrijecida. Então eu já tenho as minhas estratégias de exercício muscular para poder relaxar, para não trincar a dente, para não afetar a voz, porque isso inclusive afeta a voz. Pode deixar a voz mais abafada, sem tanto brilho, sem tanta projeção. E eu não posso ter articulação presa, a voz que não tenha toda a sua plenitude. Então pode ser nesse aspecto. Então, só voltando para a questão do braço cruzado, nada na comunicação é rígido. Tudo depende de uma análise um pouquinho maior. Aí a gente tem esses outros parâmetros. Então, assim, não fiquem preocupados com o braço cruzado. Vejam os outros parâmetros. Sim, vê todo o conjunto, né? Se a pessoa está entretida no assunto, não... se ela tiver a fisionomia, rigidez muscular ou não, a boca meio travada, às vezes se ela cruzar o braço e botar a mão na boca e ficar disfarçando com o olhar, isso pode ser um sinal negativo também. Então você vai ter que se monitorar para ver o que você está falando. De repente você pode estar dizendo algo que está entrando numa área que ela julga mais, ou que ela tem mais insegurança, ou que ela concorda, discorda, enfim. Aí vai da sua análise no momento, tá? Porque então dá pra pessoa pirar, né, Gisele? Tipo, ficar pensando certeza, várias coisas. Olha só, tem uma estratégia da PNL que é uma análise para você interpretar se o que a outra pessoa está dizendo é uma memória real, se é uma memória construída com partes reais e partes falsas, se ela está criando ou se ela está tentando mentir, que é a direção dos olhares, do olhar. Caramba! Olha, isso é tão louco. É aquele pra baixo, pra cima. Isso, não, você tá parado se olhar aqui. Pra direita... Então, tal coisa, a pessoa... Se você estiver dialogando e a pessoa faz o giro só do olho para cada lado externo, ou seja, esquerdo superior, no caso aqui, né? Direito superior, direito inferior, esquerdo superior, esquerdo inferior. Pro outro lado. Então, tem uma relação. Eu estudei isso na PNL, mas eu aboli da minha vida porque eu acho que eu ia ficar muito neurótica com as pessoas ao meu redor. Isso é muito bom para quem? Para aqueles que fazem análises forenses. Então, precisamos analisar esse vídeo aqui do fulano no depoimento e tentar tirar alguma conclusão. Então, tem uma análise acústica da voz, tem uma análise da linguagem, tem uma análise da expressão corporal, aí entra esse parâmetro aí. Porque eu já acompanhei casos. Eu fico vendo assim, eu já vi um perito falar assim, se a pessoa olhar para cima é porque ela tá inventando. Se a pessoa olhar para baixo porque ela tá se lembrando. Se a pessoa olhar, acho que... eu não sei, posso errar. Acho que ele falou direito esquerdo. Eu tirei essa memória da minha cabeça. Essas direções, quando eu fiz esse leve estudo de linguagem corporal, parecia que tinha essas direções que ela falou mesmo, de pra cima, direita, pra esquerda. Aí tem até uma direção que é do coração, que ela tava falando do lado esquerdo, para baixo do lado direito. Então tem uns porquês. Mas é aquilo, não é uma regra que tem que ser seguida rígida. E eu acho que você utiliza, como ela falou, em alguns casos, né? Como se fosse... Se preocupe primeiro em saber como que se posicionar diante do público sentado, a coluna, o gesto, movimentação, direção de tronco, expressão facial. Tem outras coisas para você ficar atento. Sim, com certeza. Essa questão do olhar aí vai mais conhecer a si próprio primeiro, o de dentro para fora, que ela foi até aquele início que a gente teve, né? É o de dentro para fora, é se conhecer melhor, e aí você acaba conhecendo o público, porque você consegue entender. É cansativo ficar a pessoa ali ouvindo, às vezes, um assunto que não é interessante. Deixa eu contar uma experiência, uma coisa dessa que você analisa do outro, né? Eu estava, na época, eu morava em Juiz de Fora. Escutem só se isso aqui é real e pode ter acontecido com você ou venha acontecer algum dia. Mas você nasceu em Juiz de Fora? Não, eu sou carioca. Eu fui para Juiz de Fora porque meu marido é mineiro. Então, legal. Ele é de Juiz de Fora? Ele é de Juiz de Fora. Então eu tive um espaço lá por 2 ou 3 anos, mas assim que eu engravidei da Sofia, que é a mais velha, aí eu vim para o Rio, que eu queria ficar perto da minha mãe. E lá eu já dava muitas palestras para as faculdades, na Semana de Comunicação, Semana do Direito. Eu era mestre de cerimônia da OAB, da 4ª subseção lá. Olha. Então já tinha muita coisa acontecendo. Eu não lembro se era a Semana da Comunicação, que eu
resolvi lá com a coordenação de oferecer um workshop. Então, tem que ser um grupo reduzido, porque o workshop é pouca técnica, pouco conteúdo técnico, mas muita prática. Sim. E ela falou, olha, a gente pode mudar, pode ser uma palestra para um grupo um pouquinho maior, para que mais pessoas possam ter acesso, tudo bem, por mim, isso para mim é o de menos, eu vou adaptar meu conteúdo para a necessidade de vocês. Quando eu cheguei lá, que eu achei que fosse numa sala que eu já tinha feito de uma outra vez, ela falou assim, olha só, o grupo aumentou um pouco. Tudo bem? Eu falei assim, agora está tudo bem, porque mesmo que não tivesse, eu já estou aqui, então a gente vai para frente, né? A pessoa fala, tudo bem, é óbvio que está tudo bem. Entrei no auditório com umas 300 pessoas. E eu não estava preparada psicologicamente. Caramba. Olha. Eu quase surtei, gente, falando para vocês. Nossa. Porque eu estava ali tranquilamente pensando que ia ser uma sala com máximo 30 ou 40 pessoas. Sim. E de repente ela me leva para o auditório que tem inclusive palco. Eu falei assim... Tu teve alguma reação física, assim, de, sei lá, não, a gente mão, sabe, alguma olha coisa só, assim? Depois que eu passei pelo aprendizado de ser Miss, a gente finge naturalidade no maior desespero da alma. Tá? Não é para mentir para o outro, mas é para não comunicar aquilo que não precisa ser comunicado naquela hora. Então, imagina a professora de oratória chega e começa a ter um piti, ter um piripaque. Incoerência total, ou seja, não vivo aquilo que eu prego, mas nervoso eu sofri. Dá um frio na barriga, a minha tendência é geralmente apertar a garganta e falar igual uma metralhadora. Então, como eu já me conheço, eu sei quais são as estratégias que eu uso para poder ajustar isso. Ok, fui para o palco, comecei a falar... O primeiro momento, a adrenalina dá um pico, depois ela desce, a gente segue normalidade. Quando eu vejo para a plateia imensa na minha frente, eu digo assim, eu acho que o inimigo botou aquela pessoa na minha frente. Ele estava com essa comunicação corporal que a gente falou anteriormente, braço cruzado, ele tinha uma barba, ele ficava mexendo assim no queixo, na boca, só fazendo não com a cabeça. Eu falei, pronto, acabou. Aí eu comecei a dar um piripaque interno, a ponto de... Olhei para o slide, eu falei assim, meu slide no primeiro segundo do meu olho ficou totalmente branco. E aí, quando eu enxerguei o slide, eu tive um branco na minha mente do tipo, onde eu estava? O que eu estava falando? Eita. E agora? O povo todo me olhando. Eu não sabia em que parte do slide eu estava, se eu tinha começado, se eu já ia para o final. Eu soltei o ar e falei assim, aquela cara não vai governar o que eu estou fazendo aqui, porque ou eu mando no que eu faço, ou eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Gente, isso demorou coisa assim de 3 segundos, mas foi tanta informação na minha cabeça, na minha mente foi uma eternidade. Foi um aprendizado que eu consigo hoje passar para todo mundo. Bacana. Fiz, bom, então, gente, aqui, vamos fazer um resumo desse slide? Eu inventei uma nova rota. Aqui, isso aqui, assim, tudo bem com relação a isso? Passa o próximo slide, então. E fui viver a vida. Só que a gente precisa usar as estratégias do contato ocular para a plateia, então eu tinha que pular essa pessoa. Eu não podia fazer contato ocular, porque nesse ponto ele podia evocar na minha mente toda a minha insegurança. Não que eu tivesse naquela hora, mas ele ia ressuscitar algumas inseguranças. Sim. Gatilhar, né? Com certeza. Ok, consegui finalizar dentro do tempo, meu marido estava lá para me ajudar. Finalizamos a apresentação, os professores e coordenadores normalmente vêm para poder tirar foto, alunos e tal. Quem vem na minha direção para falar comigo? Com a expressão fechada? Eu falei, eu vvou morrer. Ele vai soltar uma faca e vai me matar aqui. Eu devo ter falado alguma coisa que ele deve ter... Não, sério, eu fiz sinal para meu marido vir para perto de mim, que eu não sabia a reação. Antes de concluir, eu vou falar uma análise que eu percebi. Quando ele estava mexendo na barba, ele estava te analisando, estava analisando o contexto. Não que ele estava na defensiva, na minha visão, de contra o que você estava falando. Mas a cabeça dele estava na negativa, ele só fazia não com a cabeça. Eu falei, se ele está bolando Fazia alguma não com a maldade para mim... Ele fazia a movimentação de cabeça. É muito não. incisivo, Sim, balançar a cabeça é muito incisivo. Aí ele veio na minha direção. Eu juro que eu fiquei quente, meu sangue subiu no sentido de... Vem a reflexo de luta ou fuga. Olha. Que a adrenalina vem, né? O estresse vem, contração corporal, tem que jorrar sangue para o músculo todo, o rosto vai ficando vermelho, porque eu sou branquela. E eu falei, não posso fugir, nem posso atacar a pessoa, vou ter que esperar alguma coisa acontecer. Ele estende a mão e falou assim, nossa, professora, tudo que você falou eu estou vivendo e fez todo sentido para mim. Por que a gente não tem isso no ensino médio, quando a gente é criança? Eu falei, meu Deus, se eu for morrer agora... Porque... Não, eu fico imaginando a tua cara, como é que deve ter sido, Gisele. Tu deve ter... Eu falei assim, eu consigo
manter a cara, tá? Eu fiquei, é mesmo? Quase que eu xinguei ele na minha cabeça. Poxa, que bom, porque eu estava aqui por isso. Ainda bem que eu consegui contribuir com alguma coisa. Com a voz quase tropeçando, né? Não, assim. Ele não chegou a fazer o curso comigo, mas eu tenho certeza que ele levou alguma informação para qualquer outro ambiente que ele estivesse. Ou seja, por isso que eu falei, tem que ver o contexto. Eu só tinha aquela informação. Eu não estava no diálogo interno que ele estava executando. E a gente faz diálogo interno. Aí já vem uma outra estratégia para quem quer melhorar a comunicação. Não tenha pensamentos paralelos durante a sua fala ou o momento que você está em destaque. Mesmo que você esteja de boca calada, porque a tua cara vai comunicar esse seu pensamento paralelo que geralmente está em desacordo com o que você está fazendo ou falando. E aí isso gera incoerência. Pleno isso aí, ó. Fica muito bom. E isso serve para todas as profissões, inclusive todos os relacionamentos também. Seja cônjuge, seja pai, filho e pai, etc e tal, mãe. Rodrigão, eu vou te falar uma coisa. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui. Não vem com essa não. Eu sou o vilão do podcast. Eu tenho que vir com a notícia triste, cara. Não tem nada do que vocês já tenham visto aí que vale a pena trazer pra galera de novo, porque já que vai fechar. Com certeza, já que você vai trazer essa boa notícia, vai ter outro podcast com ela. Vai ter que... Você topa voltar? Você topa Depende voltar? da participação da galera. Em saber o que eles querem saber. Tá na mão de vocês. Tem muito assunto pra gente conversar. Tá na mão de vocês. Só vou deixar uma deixa aqui. Vou deixar uma deixa. Ficou perfeito, hein? Ela me fez chorar, tá? Antes de começar o podcast. Gente, eu vou falar. Eu não ia falar, não. Rolou um papo aqui antes, né? Assim, bem sério. Família e tal. Cara, os dois chorando aqui, Rodrigo chorando. Eu falei, meu Deus, acabou meu podcast. A conexão de como a nossa família é importante pra gente, né? Estende a minha esposa, minhas filhas, a nossa família, a família dela. Certeza. Né? Ambas têm Sofias, né? Mas as minhas filhas, Maria Júlia, Laurinha, Heleninha, que tá na barriguinha da mamãe, Sofia e Cecília. Exato. Isso aí. Então, assim, essa conexão foi muito bacana e a gente tem muito assunto para conversar. Muita coisa. Então, Gisele, olha só, eu até volto, mas com uma condição. Eu volto de acordo com o que a galera trouxer para vocês, o que eu tenho que trazer. Desafio lançado. Combinado? Porque eu não quero voltar para falar só sobre mim. Eu quero agora falar para vocês. Isso aí. Exatamente. E, pessoal, abordem vários temas. Para quem faz direito, para quem já é formado em direito, para quem faz empreendedorismo, quem trabalha em empresa, para quem é funcionário de uma empresa. Quem vai participar de entrevista de emprego é bom. Ela deixou várias referências. Empreendedores que estão agora no Instagram e outras redes sociais que tem que colocar a cara ali no vídeo, etc. Quem está começando com podcast. Então, fica a dica aí, hein? Cuidados com a voz, o que realmente ajuda, o que realmente não ajuda. Com alguns exercícios que pode ser realizado. Sim, aí eu poderia trazer coisas que eu posso dar pra galera que não tenha prejuízo, mas se pedirem, eu falo uma coisa bacana. E quem quiser também pode ter aula com ela direto, online. Vá lá no Instagram dela, que tá aqui na descrição. Tem o contato do WhatsApp dela, que tá lá no Instagram, na bio dela. Pra quem não sabe o que é bio, é a página principal lá do Instagram. Você tá em lá, o nome da pessoa, a atividade, e aí tem um linkzinho, se eu não me engano, que vai direcionar direto pro WhatsApp dela, tá bom? Então fica a dica e aquela frase de fechamento perfeita pra gente não sei o quê. Não seja sardinha, siga os tubarões. É isso aí, galera. Não esquece, então curte, compartilha, comenta. Muito obrigado. Comenta, compartilha, segue, sininho. É importante, Segue a Gisele na página dela. E é isso. Valeu, obrigado. Vamos que vamos. Muito obrigado. Gratidão.